Olá, tudo bem? Essa é mais uma mesa de debate da parceria entre o Observatório da Cultura do Brasil, Música e Mercado e a Feira Conecta. Hoje o tema vai ser as proibições da música. Bem, o filósofo Arthur Schopenhauer falava que a música é a mais alta filosofia porque ela atua num campo onde a verbalidade não dá conta, né? A música é uma manifestação que está presente desde um Kabbalat Shabbat em uma sinagoga até mesmo numa gira num terreiro de Umbanda. Ela está presente desde as feiras medievais a qualquer meandro da vida humana. E Curitiba é uma cidade que historicamente tem ali Janguito do Rosário, Viento Sur, Ademir Pla, símbolos na rua. Ao longo da história, a música sempre tentou se integrar do rural com o urbano, do som audível com o inaudível. A música é a manifestação do seu meio. E o que aconteceu com Curitiba nesse meio termo? Será que é o preconceito com a arte de rua? Será que é o preconceito com o crime que aconteceu com os músicos nos últimos anos? A gente vai tentar descobrir isso, né? A gente está aqui com célebres convidados, o Flávio Milani, advogado dos artes de rua. Como está, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, só corrigindo o Fábio, mas tudo bem, tudo jóia. É, Boa noite a então, todos. desculpa falar Flávio, Imagina, Fábio, é que 3 graus de miopia, às vezes a gente acaba imagina, imagina, lendo errado. Me perdoa, viu? Perdão mesmo. imagina. A gente tem aqui os músicos Harry Dogmini, né? E Daisy Parno, tudo bom com vocês? Bom, Daisy? Tudo bom, tudo ótimo. Harry, tudo bem? Tudo bem? Saudando a todos, a mesa, você, ao Grupo Conecta. Estamos aqui para discutir e assim, para expor mesmo para a sociedade questões espinhosas que temos enfrentados há um certo tempo já. E a gente está aqui também com uma pessoa que ora está mediando, ora está apresentando, e a gente repara que às vezes ele vira fonte também, como é o caso de hoje na nossa discussão, que é o emissário da OMB, no caso, da Ordem dos Músicos do Brasil, que é o nosso querido Manuel Neto. Como que você está, Manuel? Tudo bem? Eu agradeço pelo querido, isso é raríssimo, porque quem me conhece pessoalmente até acredita nisso, mas na vida pública às vezes eu tenho que ser duro, né, Elian? Então daí Pois tem é. gente que acha que eu não sou querido, mas eu estou do lado dos músicos, sempre tive, né? Não é só o museu, não é só o meu trabalho de pesquisa e divulgação, e nesse caso dos artistas de rua eu tive a oportunidade de poder defendê-los, de ficar do lado deles, e lamentável de presenciar, de testemunhar os abusos em cima dos músicos em Curitiba. É um caso ímpar no Brasil, tanto que o Conecta abriu essa oportunidade para falar para o Brasil inteiro desses incidentes, porque é hoje uma cidade que não dá para entender como os músicos têm sido tão maltratados, com perda de espaço, dificuldades, limitações de se apresentar nas ruas, nos bares, né? Então, eu agradeço aí essa oportunidade que o Conecta deu para a gente poder discutir, e hoje eu não estou mediando, nem entrevistando, nem nada, porque como eu representei os músicos também nesse caso, então hoje eu estou aqui sentado junto com os colegas para bater um papo com vocês. Obrigado, Eliane. Que isso, é sempre bom estar conversando sobre questões tão pertinentes, né? Até porque essa ação de Curitiba pode vir a ser a célula máter para ações do mesmo gênero Brasil afora. A gente pode inspirar, né? E, enfim, Curitiba ela já foi uma cidade bastante animada, né, ao longo de sua história, desde as tropas de Viamão a Sorocaba, dos fundadores da cidade, muito antes do mito do europeu indômito e tudo mais. Festividade dos povos da rua, tudo mais. Como que era essa questão, assim? O que aconteceu que parece que ela esmilinguiu e Curitiba acabou ficando um território amórfico? Ou eu estou completamente errado na colocação?
não esmilinguiu e nunca houve uma manifestação festiva em Curitiba? Olha, deixa eu introduzir, mas eu peço que todos os colegas somem aí com o que sabem, né? E vamos somando, porque é uma informação importante. Eu vou pegar algum aspecto histórico. Lá, quando se falava nas câmaras de vereadores e nos livros históricos do século XIX, eles diziam que o povo de Curitiba e dessa região, até mesmo lá do litoral, todo mundo era muito festivo, porque existia essa questão da erva mate, e era uma produção que era a principal atividade de boa parte da população da região aqui, e o que acontece é que se trabalhava 6 meses na produção da erva mate. Né? E seja no fandango, que não era só batido no litoral, ele chegava aqui até a região de Campos Gerais, ou nas festas, nas festividades, a verdade é que tinham muitos bailes, muita festividade, muita dança, tinham aquelas festas populares para subir a comieira da casa, né? Então, você ia fazer lá a partir de cima, quando fechava tinha uma festa de fandango, né? Tinha essas festas todas tradicionais de congada, né? De reis. E se a gente for pensar de carnaval, seja o que for, tudo era motivo, festa religiosa. E essa diversão toda, ela vai expandir com a migração estrangeira, né? E vão surgir junto com os batuques, né? Com os lunduns que existiam aqui, que eram dos africanos, dos afro-brasileiros, existiam os bailes deles, e existia os sanfes, que eram os bailes dos poloneses, que era a festa da lama, porque ficavam lá amassadas, tipo barracão, lama, jogavam água para não subir poeira, e esses bailes eles eram muito livres. Então, É interessante isso, né, Manuel? eles Porque recebiam os negros libertos, eles recebiam os alemães, eles recebiam os portugueses, então era a festa que podia tudo, né? Então, o barato dessas festas é que isso foi tornando a cidade mais próxima uns dos outros, as etnias e os grupos, mas as elites locais ali, segundo o professor Magnus Pereira de Mello, doutor da UFPR, que fez um livro chamado Semeando Iras Rumo ao Progresso, o que aconteceu é que eles ficaram incomodados, porque alguns filhos das elites descobriram que essa festa era muito divertida e começaram aí também. E aí já deu problema, já deu briga, isso daí não pode. Então já começou a ter problema com música em Curitiba no século XIX. Então datam do século XIX proibições. Mas nesse vai e vem de proibições, continuou tendo baile, carnaval de rua, outras festas. Vamos dar um exemplo assim para encerrar e passar a palavra. No final dos anos 70, com a influência do Cláudio Ribeiro, com a influência do Mazinha, do Maeda Cuíca, de tantos outros carnavalescos, o que aconteceu é que o carnaval de Curitiba dava 100 mil pessoas no baile de rua por dia. Então era uma época que, assim, há 40 anos atrás, 79, 80, 81, 82, e começou uma perseguição política. E isso descambou de lá para cá e começou a ser mais difícil a música na vida na cidade, as festas foram sendo proibidas e a cidade foi se tornando uma cidade chata. Antes da gente adentrar, né, no tema mais profundamente, é interessante que você falou duas coisas, né? Primeiro porque me remeteu a minha avó, que é uma pessoa muito antiga, que ela falava o termo festa de polaco, que era 3 dias de festa, quando a festa era muito grande. E o undu também, que diz respeito a outra coisa da cultura também que foi negada, porque o undu é o ritmo africano mais próximo, junto com o candombe, do tango. Ou seja, toda uma questão de gauchismo que acabou sendo vetada por aqui. Mas vamos para frente. Eu queria fazer uma pergunta assim. Só um pouquinho, Elian.
Você já está indo para a Oi. pergunta? Eles também têm, né? Podem falar um pouquinho sobre essa coisa de ficar chato, né? A cidade, pô. Eles Não, também mas vivem. a pergunta que eu ia fazer era justamente para eles, é O sobre pessoal essa dominou questão o do bloco, palco. pronto. Acabei com o debate. Ó, pessoal, já falei tudo. O Elian disse que já encerrou tudo, já está encerrado o Então, debate. Manel termina já por contou aqui o a debate. Não, história. mas, Manuel, a pergunta que eu ia Tô fazer era brincando, tô justamente, zoando, tem a vai ver lá. com o que você estava, tem a ver justamente com o que você estava tentando falar. No palco, na rua, né? Consegue se perceber essa distância, esse distanciamento, essa Curitiba impenetrável, assim? Ou sempre o curitibano, assim, médio, que passava pela 15, que passava pela Feirinha, que passava pelos outros palcos que tem por aí, ele sempre foi muito receptivo à música? Como que vocês percebem, Daisy? Como que era a tua percepção, assim? Então, eu acho que tem uma quebra, sabe? Porque quando eu viajava, eu passava muito por Curitiba e sempre tinha essa alegria, sabe? Ao ver o pessoal da rua, o pessoal cantando, tocando, sempre tinha muito, né? E quando eu mudei para cá, a gente sempre acaba conhecendo os bastidores daí, né? Como que é estar ali até chegar ali. E tem muito esse choque que o Manuel estava falando cultura tradicional daqui com o popular mesmo, com o pop de hoje em dia, sabe? Os estilos, essa mistura. Que Curitiba também tem um pessoal bem mais antigo, né? Que tenta cultuar e manter isso. E tem um pessoal jovem que tenta mexer, né, esse espaço. E tem esse choque. Quando a gente passa por aqui, a gente não costuma sentir como que é estar nesse meio mesmo, sabe? Tem essa recepção como artista, mas também tem todo esse choque por trás de estar ali, né, de tentar levar algo novo, uma experiência nova o tempo todo para quem está ali. E, Harry, o que você percebe disso, assim? Porque isso me faz lembrar de uma reportagem que foi feita, até que o nosso Manuel apareceu, acho que o Fábio também apareceu, não estou lembrado se ele apareceu ou não, mas o Manuel com certeza, e a reportagem tentava tirar sempre aquele caráter, falando que as pessoas estavam incomodadas com o som da rua, e todo mundo que perguntava falava, não, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Como que você percebe, assim, essa questão, assim, para quem você está tocando? Bom, primeiramente, o que eu posso dizer? A gente está aqui na internet, então quer dizer que não somos mídia tradicional, não somos mídia de grandes empresas, entende? Então, há de se desconfiar da mídia tradicional, porque quem veicula, a gente sabe que a imparcialidade do jornalismo é um mito, né? Então, eles vão passar a história de um jeito, contar a história de um jeito e quem está do outro lado vai ter mínimo espaço de fala. Então, reitero aqui o meu agradecimento pela abertura desse espaço para a gente colocar os nossos pontos de vista. Então, daí assim, bom, sou curitibano, cresci aqui e toco desde os 7 anos. Então, daí assim, eu entrei nesse movimento justamente pelo fato de tentar conseguir algum dinheiro para pagar as minhas contas na rua, entende? Pelo fato de ter ficado desempregado e também pelo fato de me julgar um músico não assim, de baixo nível, de um músico de uma certa qualidade, que tem um empenho de estudo, né? E vi que tinha essa demanda, né? No começo de 2019, no começo de 2019 que houve a conflagração de um certo movimento ali que acabou o Chameguinho se acorrentando, inclusive, ali na, na Rua 15, a gente montou acampamento, ficou quase um mês inteiro de barracas ali e
justamente a partir disso que veio a atenção da mídia tradicional. Entendi. Eu tenho uma pergunta agora para fazer para o Fábio, né? Eu chamei ele de Flávio porque Manuel e eu, a gente tem um amigo que não gosta de ser citado e se chama Flávio. Então, me ocorreu pela cabeça aqui. Desculpa, Fábio, mais uma vez aqui. Eu tinha uns amigos que tinham uma banda que era costumeira de tocar no centro de Curitiba. Um dia eu fui assistir e chegou os fiscais da prefeitura bradando gritos, pedindo, em gritos, literalmente, como se fosse uma abordagem de crime e apreensão, de busca e apreensão, né? Pedindo para ver aquele salvo-conduto para se tocar. Até que ponto a legalidade impõe ao músico a necessidade de apresentar esse documento? Perfeito. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar presente a esse debate, que eu acho que é de grande relevância. Agradeço ao Manuel, que fez gentilmente o convite, eu prontamente aceitei, em virtude, né, dessa problemática que vivemos em nossa cidade. Mas como esse vídeo é um vídeo que será divulgado num evento nacional, internacional, eu vou me reportar de maneira geral, não vou entrar em leis, até porque isso não interessa a outros estados, a outras localidades, ela é muito própria da nossa região aqui, mas eu vou falar no âmbito geral. Mas antes de adentrar propriamente à sua pergunta, eu gostaria só de voltar um pouco à pergunta anterior e ao bate-papo anterior, aonde estávamos conversando a respeito de uma Curitiba chata, até o Manuel pontuou assim, de uma Curitiba chata, em virtude do que, pelo menos é a minha percepção, um arrefecimento das manifestações culturais na nossa capital, e eu acredito que no estado como um todo. Não posso falar isso com conhecimento de causa, mas porque o meu conhecimento é bastante localizado aqui na capital de Curitiba, mas a gente vê um arrefecimento dessas manifestações e desse movimento cultural como um todo. E eu reputo, eu acho que boa parte desse arrefecimento, dessas manifestações, por conta da ausência de uma cultura forte, familiar, por conta de uma cultura escolar, que entregue para as novas gerações a historicidade do nosso passado, né? A história dos movimentos culturais que nos antecederam, enfim. O que há, então, é uma geração nova que surge totalmente, como é que posso dizer assim, limpa de histórico, e muito ligada hoje ao eletrônico, ao computador, ao celular, às mídias sociais, e absolutamente desinteressada desses movimentos sociais. Hoje o contato pessoal, claro, vivemos um tempo de pandemia, eu acho que a questão não seria essa, né? É apenas algo momentâneo por conta dos eventos do Covid que estamos vivendo, mas antes dele, a gente já vê esse arrefecimento muito por conta dessa falta de contato físico entre as pessoas, porque hoje as pessoas, principalmente a nova geração, eu acho que eu posso falar assim, já tenho barba branca e não tenho mais cabelo, então acho que eu posso falar, né? A nova geração, hoje ela é uma geração conectada, ela é uma geração digital, ela não é uma geração analógica. Ela não é uma geração da rua, do carnaval de rua, do baile. Então, há esse choque entre a manutenção de algo que não está sendo construído na cultura dessa geração que está vindo aí. Então, só para deixar aquilo que eu penso a respeito dessa Curitiba chata, que eu acredito que ela esteja mesmo, mas muito se deve por conta da falta do empenho das autoridades públicas, principalmente do MEC, Secretaria de Educação, Cultura, de um trabalho mais forte, um trabalho mais assertivo, um trabalho, enfim, um trabalho nessa área para poder resgatar aquilo que eu acredito que já está perdido. Né? Hoje nós vemos a cultura nos livros, não vemos mais a cultura ao vivo. A cultura não está mais nas ruas, a cultura está nas bibliotecas. Então, eu acredito que trazer, né, a cultura de novo para o lugar da onde ela nasceu, que é no meio do povo, que seja algo que esteja faltando
para a nossa sociedade. Bem, agora voltando ao que você me perguntou, com relação à atividade da fiscalização do poder público, com relação ao trabalho dos artistas de rua, das pessoas que se manifestam em locais públicos. O que a gente percebe, o que eu acompanho, é que há por parte dos agentes públicos uma interpretação individual da legislação, onde cada agente público interpreta a norma da forma como ele entende. Então, se for um guarda municipal pode interpretar uma lei diferentemente de outro guarda municipal, analisando aquela mesma lei. Um fiscal da prefeitura pode analisar aquela lei e fazer uma interpretação da norma diferentemente de um outro fiscal. Então, se de repente na segunda-feira apareceu o fiscal X, ele vai de repente se incomodar com o fato Y. Na terça-feira, o fiscal W vai lá e vai implicar com um outro elemento da atividade cultural de um artista de rua. Então, a grande dificuldade que nós temos visto do enfrentamento dessa questão na capital de Curitiba é justamente a falta de conhecimento da autoridade pública, também a falta de conhecimento dos artistas de rua, mas eu entendo que essa falta de conhecimento dos artistas de rua não pode ser reputados a eles, porque eles são hipossuficientes nessa relação. É a autoridade pública quem deve, de fato, conhecer a norma, conhecer a lei, os seus limites, aquilo que ela pode, de fato, exigir e aquilo que ela não tem autoridade nenhuma para fazer qualquer tipo de exigência, cabe a eles, mas eles não sabem. Então, nós vemos atuações totalmente desencontradas de agentes públicos em locais, regiões completamente diferentes. Então, um fiscal vai dizer que determinado instrumento não pode, o outro fiscal vai dizer que determinado equipamento eletrônico não pode, um vai dizer que determinado volume não pode, o outro vai dizer que daquela localidade não pode, e outros vão dizer o contrário, que pode aquilo, pode aquele outro. Então, há um desencontro total das autoridades públicas com relação à norma. Há, então, uma falta de informação, há falta, então, de quem comanda a fiscalização, de quem comanda esses agentes públicos, de fato, de repente, colocá-los numa sala de aula, e eu falo isso, parece com um tom de brincadeira, mas não é sério, de colocá-los, de repente, num curso, para que a legislação seja trabalhada, para que a norma seja vista e para que haja um consenso da interpretação daquela norma, para que o próprio músico saiba os seus limites. Porque o músico não sabe, porque o próprio agente público não sabe. E aí, então, há esse choque entre o que pode e o que não pode, e há um diz-que-me-diz-que entre aquilo que dá e aquilo que não dá. É isso que nós temos observado muito aqui na nossa capital. Perfeito. Vamos para frente ainda nesse assunto, a gente já vai dissecá-lo mais. Assim. A arte de rua em Curitiba, ou seja, quando a gente fala arte de rua, a gente está falando de uma zona específica de Curitiba, que é uma zona do centro, que passa ali pelo lado da Catedral, vai até a Feirinha do Largo e tudo mais. Ela arrefeceu nos anos 90, depois ela volta a crescer, né, na década passada, no começo da década passada. E de 2014 para cá, o que houve, Manuel? O que houve? O que aconteceu? Que parece que, de repente, tudo ficou mais esquisito, assim. Eu queria voltar nos 90 e daí eu emendo. Tem uma coisa curiosa sobre esse episódio de Curitiba que é emblemático para o Brasil, porque se essa onda pega nas capitais, ainda mais com essa pandemia que está aí, não vai ter música mais em lugar nenhum do jeito que estão fazendo, se ficar valendo esse tipo de arbitrariedade que aconteceu aqui nessa cidade. Então, a situação de Curitiba começou a piorar na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, que ele foi prefeito nos anos 90, ele foi eleito agora para o terceiro mandato, e da primeira vez que ele foi prefeito, ele incluiu na lei de ruídos urbanos música. Então, o primeiro erro foi tratar a música como barulho. Eu vou fazer como o Fábio Milani, não vou entrar nos números das leis, isso não interessa para o pessoal do resto do mundo aí que estiver ouvindo. Vamos encurtar a conversa, né? Mas, em resumo, essa inclusão foi sendo piorada, foi sendo cada vez mais apertado pelo poder público, e gestões de outros prefeitos, Richa, Taniguchi, etc., isso continuou ficando cada vez mais intensa, esse arroxo, né?
E entrou um prefeito que estava ali descolado com os artistas, andava de bicicleta, tal, que não foi reeleito, inclusive, que é o Fruit, né? Mas o Fruit fez uma lei, lá a pedido do povo da Fundação Cultural da época, dos artistas entraram em acordo, falaram, olha, tem que ter uma liberação. E aí eles fizeram a lei dos artistas de rua e criaram lá uma lei que dizia que podia sair com uma caixinha de som de 50 watts. Você podia sair com uma caixinha de casa. Né? Então você tinha uma caixinha e tinha uma lei. Veja, isso teoricamente, em harmonia, como falou o Fábio, com outras leis, no sentido de também não ter algum tipo de violação, né? Não tocar do lado de um hospital em alto volume, tem limites. Mas se não tem nenhum abuso, com a Constituição estaria garantido. Né? Então, deveria estar acontecendo uma boa. E começou a subir, começou a melhorar. Tinha uma época que eu passava na 15, inclusive muita gente autoral começou a optar por levar disco, colocar lá o case de instrumentos, CDs à venda, ia lá tocar o seu som na 15. Você encontrava 10, 12 artistas numa saidinha. Eu saí, o meu escritório, para quem conhece, fica aqui bem na Boca Maldita, que é o centro nervoso da cidade de Curitiba, que é onde é o palco político, né, da cidade. E eu saía e ia em sentido da Universidade Federal, era 10, 12 artistas no caminho. E o povo assistindo e comprando, estava legal. Entrou o Greca. Em primeiro lugar, ele cancelou a oficina de música, né? Nunca tinha acontecido isso. Segundo, começou a dificultar o carnaval, terminou em bombas, bombas e bombas, né? O carnaval de rua. E logo em seguida começou a mandar fiscais e policiais em cima dos artistas. E isso começou a ficar muito intenso, né? Começou a ter um nível muito intenso realmente. E aí teve prisões, teve polêmica na imprensa, teve movimento na rua. Começou a acontecer uma série de coisas assim. E aí, para dizer, tá resolvido, fez uma lei ele com uma vereadora da base dele, totalmente arbitrária, tanto arbitrária que o Ministério Público considerou inconstitucional e pediu para revogar. E aí começa um debate que a gente vai deixar mais para frente, aí, porque acho que tem bastante conversa ainda para circular. Só diz qual vereadora. Só diz qual vereadora para não negar a informação. Eu não tenho certeza se essa lei foi ela, eu estou com os papéis aqui, mas eu teria que consultar. Mas quem ficou basicamente na base do prefeito coordenando isso foi a Julieta Reis, que não foi reeleita agora, ela abdicou inclusive, que também é famosa por controlar a feirinha do Largo da Ordem, onde ela também já andava limitando o músico se apresentar. Né? Então, assim, tem um aspecto aí da administração pública de dificultar, somando com os aspectos que eu falei e somando com o que o Fábio falou, que não, tem uma vida, mas também tem um aspecto histórico-cultural e da educação que não foi feito, né, que tem um apagamento cultural aí, né, mas tem um abuso, né, um excesso de Estado limitando a vida pública da música e das festividades. Legal, Manuel. Legal não, né? Mas muito boa Bem colocação. explicado. Eu entendi, muito bem explicado. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Deise e para o Harry, que é o seguinte. Perseguição fiscal da prefeitura. Quando que vocês perceberam que a coisa... O circo fechou, assim, sabe? Quando que vocês perceberam que... E já emendo essa pergunta, assim, quando vocês perceberam que vocês começaram a ser perseguidos na rua e tudo mais, e emendo essa pergunta, qual foi a perseguição mais truculenta, ou bizarra, ou enfim, que vocês sofreram na rua, assim? Harry, se quiser falar, ou Deise, esteja à vontade. Então, com o meu projeto, que a gente tocava num trio, música instrumental, né? Era eu mais 2 companheiros. O máximo que aconteceu foi um dos nossos companheiros assinar um papel lá de ciência de que a gente estaria incomodando e que era passível de apreensão dos equipamentos. Isso se repetiu inúmeras vezes, inúmeras vezes. Tem colegas, companheiros nossos aqui conhecidos de outros projetos, outros artistas, que tiveram seus equipamentos e instrumentos trancafiados, guardados, sabe Deus lá para onde que foi e tudo isso, sabe? O pessoal não cuida, assim, uma dificuldade hercúlea para recuperar tudo isso de novo, até porque, veja bem, custa dinheiro.
entende? Custa dinheiro, equipamento custa caro. Tudo, ainda mais relações econômicas internacionais, as coisas chegam aqui no Brasil com um certo preço. Então, daí quer dizer, daí vem uma autoridade, seja policial, seja fiscal, daí vem e fala, não, pronto, acabou, fecha tudo, vamos fechar tudo, vocês vão para a delegacia. Mais de uma vez já aconteceu de músico em Curitiba ir preso pelo fato de estar se apresentando. Isso, para mim, é inaceitável. Para mim, fere algumas cláusulas pétreas da Constituição, inclusive. Entende? Sabe? Vou deixar a Deise falar um pouquinho. Você me lembrou agora que ela fala aquele personagem do Asterix que fica amarrado numa árvore com uma lira, né? Já no Asterix já previa alguma coisa por aí. Desde que você tem comentado. Infelizmente, o nome dele corrobora com a versão do prefeito de que a música de Curitiba é ruim, porque era o personagem do Asterix, era o Chatotorix, que era aquele que cantava, né? Mas apesar da comparação não ter sido muito boa, porque corrobora com a prefeitura, mas realmente é ruim, né? Você ficar pegando o bardo, né? E calando o bardo e amarrar ele e não deixar ele se apresentar, né? O Chatotorix foi... não, o Chatotorix merece ser aprisionado, mas parece que a prefeitura está tratando todos como Chatotorix, enfim. Desde quando que você percebeu que o circo estava começando a pegar fogo, assim, sabe? Que a coisa estava começando a ficar tensa, assim, pro lado de você? Olha, como eu falei antes, né, quando passava aqui, sempre tinha aquela coisa de alegria, e tanto que eu não morava aqui ainda, onde a gente salvou bastante coisa, bastante provas, né, documentação. Eu acho que da primeira reunião e prisão forte que teve em 2017 com os meninos, e daí em diante, né, foi dificultando, e antes ainda de ter toda essa proibição, tinha muito isso dos fiscais estarem no pé sempre, sabe? Teve uma vez que eu ia praticamente todo dia para a rua, e teve um dia que eu não estava com a minha licença, que ficou em outra pasta, e eles fizeram eu voltar em casa, largar tudo, pegar a licença para poder tocar. Porque não importasse o quanto eu estivesse ali, não importasse se o meu trabalho já era da rua, se eu já fazia parte daquele espaço, da história daquele espaço ali. O que importava era aquele papel que depois também não adiantou de mais nada, né? E aí foi piorando a situação. Quando aconteceu o primeiro manifesto, eu estava viajando, também não estava em Curitiba. Foi aí que eu vim para cá, que a gente ficou acampado um tempo. E quando teve toda essa confusão de papel, que o Fábio também estava falando, das leis, teve também, isso abriu parte para algumas pessoas, né, para alguns cidadãos locais, partirem para agressividade também, né, porque eu mesma fui atingida com várias bombas, né, na rua, ali na 15. Até hoje a gente não sabe de onde que vem, né, e várias vezes, além da perseguição de policiais, né, várias vezes saí do posto que estava para ir poucos metros longe, poder ajudar os colegas que estavam sendo presos, tentar evitar isso. Várias vezes acontecia da gente se reunir assim na 15 para não deixar prisão, para conseguir falar com fiscais, né? Então, isso eu acho que foi de alguns anos, sabe? Foi meio que uma construção que chegou ao ponto de abrir espaço para violência, né? Agressividade, e deixando até essa parte de preconceito, sabe? Quando o Fábio falou um pouco dessa conscientização, a gente sente muito a tentativa de fala e não ter voz, sabe? Não ser ouvido um pouco por parte de preconceito por ser da rua, entende? Pela questão de, tipo, tá na rua, então ou é necessitado, não deve ser bom o suficiente, né? Sendo que tem vários músicos excelentes que estão na rua e que é uma experiência maravilhosa estar na rua, mas que quebra um pouco, sabe, isso de ter esse contato
como profissionais e como pessoas que compõem esse espaço cultural, sabe, histórico da cidade. Então, isso acabou abrindo um espaço, voz para quem tem, né, esse preconceito, para quem tem essa violência, do que quem está ali na rua, na população, e para quem está na arte, né, levando isso para o espaço. Tá, deixa eu só complementar um pouquinho uma coisa ali, desde que surgiu duas questões aqui, óbvio, né? O pensamento não é linear, ele é em rede e daí as coisas vão se interconectando, né? Duas coisas importantes que me veio à mente. Uma é o pessoal, não é toda a população, mas uma parcela da população insistir nessa ideia esdrúxula que artista de rua é mendicante. Não é, nunca foi, nem nunca será, tá? Não somos mendicantes, não somos pedintes. A gente, inclusive, cumpre um papel que o próprio Estado, a própria prefeitura não faz, que é levar cultura gratuita ao povo. O povo que não tem dinheiro para pagar 30, 40, 50, 100, 200, 500 reais em um show grande, tem a possibilidade de ter a nossa cultura de qualidade na rua, entende? Tá? E a outra questão que me veio à mente é assim, ó, se estão cerceando a rua, então beleza, daí o artista vai procurar casas de show. Ocorre que estão também cerceando casas de show, cortando alvará, daqui a pouco não tem mais lugar para tocar, simplesmente. Então, quer dizer, querem que a gente morra de fome, é isso? É verdade, parece que daqui a pouco a gente vai ter que fazer festa em outro lugar, música, arte, cultura, todas as manifestações fora de Curitiba. Só lembrando aqui, a gente está aqui na Feira Conecta, em parceria com Música e Mercado, nós somos o Observatório da Cultura do Brasil, e a gente está debatendo as proibições, né? Eu queria perguntar ao Fábio, em termos legais, quais as infrações e quais os direitos envolvidos? Bem, veja, aí a gente entra de novo naquela pergunta onde nós temos leis municipais que regulamentam essa situação e que elas vão mudar de município para município. Né? É uma questão de lei orgânica. Se eu quiser sair lá e cantar o hino de Curitiba, eu posso. Os municípios eles têm a capacidade de poder fazer essa legislação da utilização desse solo urbano, né? E dentre elas a regulamentação dessas manifestações culturais, então, de modo que cada município pode reger uma lei absolutamente diferente de outra. Deve, acho que, ser abordado é uma questão de caráter constitucional, que aí envolve qualquer tipo de município, qualquer estado, enfim, sendo um membro da Federação Brasileira, deve respeitar a Constituição. E o que a gente vê e agora eu reporto o cenário de Curitiba, o Harry abordou muito bem essa questão com relação à questão da mendicância e a visão que alguns têm de maneira preconceituosa, como abordado pela Nancy, de que o artista de rua é alguém que está lá pedindo esmola e fazendo aquilo porque não existe nenhuma outra profissão da qual ele possa exercer. E que aquela função que ele está fazendo, na verdade, é o que lhe sobrou, quando na verdade isso não existe e aquilo é uma opção de vida. O artista de rua, ele não faz aquilo porque aquilo lhe sobra, ele faz aquilo porque é aquilo que ele constitui enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão. E em Curitiba nós vemos um paradigma que acontece na nossa capital, porque a atuação das autoridades, elas fazem com que o artista de rua seja extremamente humilhado, extremamente rechaçado, colocado numa vitrine como se fosse alguém apto a ser espancado, xingado, cuspido, desmerecido, e fomenta nas pessoas que têm preconceito uma legitimidade que não existe de ter uma atitude absolutamente contrária ao que diz a Constituição e a nossa liberdade de expressão.
Obviamente que qualquer liberdade de expressão, ela deve ser exercida com ponderações e alguns limites. Nada é absoluto. Não existe direito fundamental que seja puramente absoluto. Agora, o que nós vemos é que o exercício da atividade cultural nos espaços públicos urbanos de Curitiba, ela é algo que é um lockdown que aconteceu antes do Covid. Né? E o paradoxo que nós vemos, o Manuel tem o escritório dele na Boca Maldita, o meu é na outra esquina, né? Nós estamos ali no calçadão da Rua 15, que, para quem não conhece a nossa cidade, vamos por o coração da nossa capital, onde ali borbulha um centro comercial ali muito forte, de prédios, escritórios, né, e com calçadão ali, onde há um tráfego de pessoas intenso ao longo do dia, e é onde acontecem as manifestações culturais, como o Manuel falou, era muito fácil. A Avenida Getúlio Vargas, do Rio, a Praça 15 de Florianópolis, a Avenida Paulista, a Cage Florida, o eixo monumental, a 15 só representa isso, é por onde passa. Exato. Eu quero entrar justamente no... Mas só para complementar uma situação que eu acho assim, muito sui generis da nossa capital aqui, que é o seguinte. Há uma diferença de peso entre o artista de rua e os demais elementos que compõem a sociedade do ponto de vista comercial. O artista de rua é alguém que está ali numa atividade comercial, exercendo a sua atividade cultural, mas ela também é comercial, porque é dali que ele tira o seu rendimento. Ele vende o seu CD, ele vende a sua caricatura, ele vende o seu teatro, ele vende o seu show. Só que entre o artista de rua, que há uma ideia de ser uma atividade informal, para com aquela atividade tida como formal, há um peso e contrapeso muito diferente. Vou pontuar isso para que isso fique bem claro para o nosso telespectador. Várias lojas desta rua fazem anúncios, contratando locutores com caixas de som que ficam na porta desses estabelecimentos, oferecendo os seus produtos, num volume que você escuta numa esquina a outra. O contraponto disso é que estas atividades comerciais têm este tipo de conduta, onde a atividade de fiscalização não faz nenhum tipo de reprimenda, não faz nenhum tipo de repressão, e eles podem fazer esse tipo de divulgação. Enquanto que o artista de rua não pode utilizar de nenhum meio para poder exercer a sua atividade cultural. Não pode tocar uma guitarra, não pode ter uma bateria, não pode ligar uma caixa de som. Eu e o Manuel, até numa dessas andadas nossas aí, desses eventos trágicos, trágicos, porque é uma piada o que acontece na nossa capital, é que nós levamos um decibelímetro, lembra, Manuel? E a lei falava de uns decibéis, agora também não interessa para nós aqui falarmos de quantos eram os decibéis, mas o ruído branco, que é aquele ruído que o ambiente produz, era 90, muito não? Maior. É que assim, cada município tem um, aqui 55, 60, dependendo da região, 40. O fato é que o ruído branco da cidade era o dobro do ruído produzido pelo artista de rua. Então, assim, há um paradoxo, inclusive com relação ao encaixe da legislação ao que acontece, porque o que nós vemos também é que não há um diálogo entre o poder público e aparece que um deslocamento da realidade. Eles que estão lá nos seus palácios não sabem, de fato, como as coisas funcionam por trás dos muros e não fazem ideia de como é a máquina, como é que é a sociedade, como as coisas, sabe, ao ponto de produzir uma legislação aonde se filtra o som da atividade cultural, que ela é infinitamente menor do que o próprio ruído que é produzido pelo ambiente. Ou seja, se fosse aplicar essa legislação para o cotidiano, as pessoas deveriam andar de meia pelas ruas, os carros em ponto morto, né? Não poderíamos ter ônibus. Ai, se um passarinho piar, porque com toda certeza iria estourar os decibéis dessas legislações que são arcaicas e, para não dizer, muito ridículas. Complementando, Fábio, Helena, já te devolvo aí a mediação.
Eu sei que você já está querendo ir para outra, mas eu só quero complementar. Eu que não sou dessa corrente política, mas falando de uma linha de economia liberal, tanto se fala que o Brasil precisa de liberdade econômica, inclusive esta prefeitura, este governo do estado, alinhados com o governo federal, falam tanto disso e ignoram que essa atividade do artista se apresentar, vender seu trabalho, tocar, receber do público diretamente e vender seu disco é uma questão de liberdade econômica. Então, numa economia liberal, falando desse aspecto, fere um princípio básico do Estado de evitar interferir nessas relações. E a outra, aí eu vou falar pelo aspecto do que saiu como postura da OMB, pela primeira vez na história, saiu uma nota de repúdio nacional do Conselho Federal da Ordem dos Músicos em favor dos artistas contra a prefeitura. E essa nota de repúdio reconhece que os artistas de rua são trabalhadores. É interessante isso, né? São trabalhadores. Essa mudança de postura da OMB, porque eu lembro dos amigos meus mais velhos que falavam que eu peguei o final dessa fase, nem peguei essa fase, enfim, quando eu ia com os coletinhos, né? Que, enfim, um amigo meu falou que uma vez deu até um beijo na boca de um fiscal desses, né? E a OMB teve uma consciência de classe que é sui generis na história dela no Brasil, né? Porque ela sempre foi um órgão de repressão. Isso muito porque a ditadura militar no Brasil se valeu do potencial de censurar músicos e transformar ela numa delegacia. Ela não foi criada para isso. A Ordem dos Músicos foi criada pelo JK em 1960 a pedido dos músicos. Ela estava vindo muito bem, colocaram interventores militares e colocaram ela no caminho errado. Demorou 4 décadas para reverter parcamente o estrago que foi feito por interferência do Estado. Um Estado... É uma ordem como a OAB, como o Conselho Regional de Medicina. Médico, como a OAB, deveria ser um órgão apenas de classe, tudo bem, mas foi usado contra os músicos. Mas quando a Ordem dos Músicos se posiciona pelos artistas de rua, foi feita uma análise, foi averiguado pelo Conselho Federal e foi dito categoricamente, são trabalhadores. Então, se o Conselho de Classe da Ordem, amparado na Lei 3857 de 1960, diz são trabalhadores, fiscais e policiais e prefeitos e outros políticos deveriam respeitar isso, parar de interferir na relação econômica deles e tratar eles de uma forma diferente do que são. Porque são apenas profissionais e trabalhadores, nada mais. Não se pode atribuir e nem criminalizar como a gente percebeu que é o que está acontecendo. Entendi, Manuel, entendi. Bem, mudaram as leis e foram feitas algumas audiências públicas, né, para resolver os assuntos. O que aconteceu nessas audiências? Eu lembro de uma que foi meio tragicômica, que chegou até mim, né, por histórias que me contaram e tudo mais, eu não estive presente, né? Eu queria que vocês compartilhassem isso, mas principalmente o que foi o desdobramento delas. Podem falar? Harry, Daisy, Manuel, Fábio. Eu tenho uma parte que eu perdi porque eu entrei na primeira audiência ali por indicação de entidade que me pediram para representar, mas na fase anterior de mobilização disso, eu não sei se a Daisy ou o Harry estavam, porque partiu daquela questão do abaixo-assinado, né? E do ex-vereador municipal, quer dizer, ainda mas ele não foi reeleito, que também foi artista de rua, o atual deputado Gora, que também já foi vereador. Vocês podem contar essa fase, porque eu não acompanhei esse período, eu só sei mais ou menos como que puxar essa situação. Acho que o Harry vai conseguir explicar melhor esse comecinho aí também, que eu caminhei mais junto depois. Então, baixou-se um decreto e ali arbitrariamente de cima para baixo, como só ia acontecer na maioria das vezes, certo? Que simplesmente do dia para a noite não pode mais som, não pode mais arte de rua, e o que aconteceu?
Chameguinho, que é um palhaço tradicional aqui de Curitiba, ele se uniu com todas as pessoas que se apresentavam na Rua 15 e começou um movimento. Ele se acorrentou, ficamos praticamente um mês inteiro acampados em plena Rua 15, colhendo assinaturas, mais de 30 mil assinaturas do povo curitibano ao nosso favor, entende? Daí, um pouco depois disso, teve uma audiência, e daí logo daí só depois, lá no fim do ano, teve a outra audiência. Então, quer dizer, para o pessoal da prefeitura, que na verdade, sim, são alguns órgãos. Espera aí que eu vou pegar. Eu acho que a primeira audiência mesmo, você já estava, Manuel, mas estava pela OMB, né? Que quando aconteceu tudo isso, que eu não estava na cidade, logo depois eu cheguei, teve um primeiro manifesto com todo mundo, aí aconteceu do Chaminguinho se acorrentar, e aí já aconteceu o acampamento e a audiência, né? Que aí foi a primeira audiência, e como o Harry estava falando, demorou um tempo para ter outra audiência, para ter mais diálogo, né? Mas não tinha uma história de uma bomba? Eu ou isso foi muito depois? Não, esses detalhes de conflitos com partido e outros movimentos a gente comenta depois, mas é porque isso aí é a parte de Sagicoma, que é porque teve uma parte que começou a dar interferência partidária, política. Teve os artistas, os feirantes da feirinha saíram gritando numa sala com a vereadora Julieta Reis. Olha, aconteceu cada coisa nessa história que é inacreditável. Mas eu queria, antes disso, falar o seguinte, que teve essa mobilização inicial que eu estava acompanhando de fora. Eu estava tirando foto, filmando, acompanhando, já tinha uma documentação, porque eu estava ligado. Aí a ordem tomou conhecimento e me pediu para cuidar, e eles estavam de dentro, alguns outros líderes que hoje em dia estão até afastados da música porque não aguentaram a barra. É triste essa situação, né? Mas eles estavam nessa mobilização inicial e de acampamento, conseguiram essas 30 mil assinaturas a favor deles na rua. E quando nos chamaram, a gente entrou em contato mais diretamente com o movimento para apoiar. Declaramos apoio. Olha, estamos aqui para apoiar. Existem limites. A gente entende que existe legislação e que tem que ser cumprido certos aspectos, mas existem os abusos. Então a gente vai procurar aqui ser justo. A gente falou assim, a gente vai aqui para equilibrar esse negócio e não vamos deixar vocês aí com o poder público indo para cima de vocês e levantando a voz e humilhando. Não, a gente vai dizer, ó, respeito. Né? O Conselho de Casa se posicionou com isso e passou essa missão. Então a gente conseguiu ali junto com eles se inteirar melhor. Teve uma cooperação também com vereadores, alguns poucos contribuíram, né? Como eu falei, especialmente o mestre Pop, que já foi artista de rua. E aí, nessa situação, eu me lembro que a gente começou a trocar informação e articulação, fui incluído em listas, começamos a recolher documentos, existia um movimento forte político que queria levar para a rua a manifestação. Eu sou descolado de movimento social, desde os anos 90 na rua, sempre agitando, conhecia a turma, falei, quer usar a turma para ficar agitando, né? Eu falei, não, galera, temos que ir para o MP, vamos para a justiça, vamos brigar em alto nível, ficar na rua é legal, mas não é só isso, temos que ir para a ação. E aí, Manuel, pediu papéis, a Deise contribuiu muito com isso, a Deise pediu muito material para o pessoal, o Harry também, outros colegas, o Raul, a Ana, e a turma começou a juntar provas, gravações de fiscal, foto, processo. Olha, hoje é 1.700, mas na época já deu tipo 1.200, 1.300 documentos. Né? E só que o que acontece com essas audiências? Elas começaram a virar um espetáculo político. Gritaria, teve aquele episódio da menina da capoeira, que ia ser candidata, queria enfeitar o vereador, foi lá e ficou dando discurso e não saía mais. Teve partido que levou o bloco do prefeito junto com a Associação dos Moradores para atacar os artistas e caluniar.
aí teve a galera da esquerda que queria dominar também, aí já chegou um colega nosso lá, que é colega no fundo, né? Chegou lá com uma bomba de brinquedo, aí chegou a... Qual que foi outro episódio que a gente citou aí? Ah, da feirinha, que a gente citou. Feirinha com a Julieta Reis. Gritando e desqualificando. Olha, virou, desculpa o termo, os meus amigos circenses, mas virou um circo. E aí aquilo começou a descambar, a gente começou a ver que ele não ia resultar. E aí parte do grupo tomou consciência de que deveria ter medidas mais pesadas, né? A Daisy contribuiu muito com isso, os outros também. E aí a gente foi para cima do MP, né? Foi por aí, né? Tentar ver se a justiça acatava, entendia que a coisa é muito séria, né? O respeito, garantir a dignidade, principalmente dos artistas, né? O direito deles. Viu, Manuel? Eu gostaria de pontuar algo aqui, que assim, desde o começo do movimento a gente prisou por algo assim muito importante, colocando isso assim explicitamente para todos os artistas. Somos um movimento cultural apartidário, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem alienígena. Não, estamos aqui pela arte, pela cultura, pela verdade, né? E, pô, todo mundo pelo direito de poder trabalhar honestamente, né? Era isso. E essa era a posição do movimento, eu vi isso claramente. A questão era o pessoal que é mais ligado a um grupo ou outro, chegava a tentar interferir. Vamos dar um outro exemplo disso. O SATED se reuniu com a gente, com eles, não sei se o Fábio estava junto naquele dia na Rua 15, nos reunimos com os artistas, fizemos uma roda na 15, e a presidente do SATED disse que não via ilegalidade nenhuma, que estava tudo bem, e tirou o corpo fora. Simplesmente isso, tirou o corpo fora. E aí a gente foi ver, ela era muito chapa branca do prefeito, sabe? Daí a gente vê que tem interferência política no lado de outros. Então, isso foi lamentável, porque daí eu vi essa assim questão do partidário acaba ficando enviesado, né, o direito deles de trabalhar e a turma querendo abusar em volta, levar para um lado para o outro, para outros interesses que eram para além do real interesse dos artistas. Isso, assim, eu ali como representante da entidade de classe, eu fiquei muito chocado na época com isso, porque não deixa de ser uma má-fé. Porque na época, eu não sei se a Daisy pode falar, mas já era tipo 200 famílias passando fome, isso antes da pandemia, né? Era mais ou menos isso, Daisy? Ah, tinha várias famílias. A gente chegou, né, a fazer uma contagem por base, mas era em torno disso. Tinha muitas famílias, né? Porque é um trabalho, né? É uma dedicação, tá ali. Então, viver disso, né? A arte de rua é viver isso, né? Em várias questões. Tinha muitas e muitas famílias. Eu mesma cheguei a passar necessidade por questão de estar sem comida, aluguel atrasado, porque eu via muitos anos da arte de rua também, né? Mas era em torno disso, se não mais ainda. Só a arte de rua registrados. é toda uma cadeia produtiva, né, que muitas vezes passa ao largo do entendimento, né, das discussões, inclusive dos rumos da música, né? É muito importante para... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Só lá na secretaria, eu não lembro o nome da secretaria, que a gente ia lá para conseguir o... Não era do urbanismo, né? Na Fundação Cultural? Não? Não era lá Fundação na de Ação cidadania. Social. Eu não lembro o nome da Qual que era, secretaria. Manuel, onde chegava? Meio ambiente. Meio ambiente, isso, aliás. Meio ambiente, mas eles chegaram a fazer um cadastro irregular na fundação. Teve vários, olha, a prefeitura criava situações para eles, cada vez dava uma desculpa, e para cada um deles falava uma versão diferente. Cada vez é um papel diferente em um lugar diferente. Eu já vi fiscal da FAS levando equipamento uma vez, enfim, muitas coisas. Vamos pro... O que a FAS tem a ver com isso? É tipo isso, né? Não, mas para completar ali, lá nos registros de músicos, né, que tinham a autorização, tinha mais de 1000 músicos. Então, assim, a gente não tinha o certo, na octava ativa era em torno disso, mas tinha muito mais registro, né, de músicos tocando na 15 e artistas. É mais artista tocando do que
alguns candidatos que se diziam representantes estiveram de volta. Mas vamos lá. Posso só complementar a questão do Ministério Público, só para que quem está assistindo aí Sim, possa favor, Fábio, ter um começo, meio e fim com relação a isso? Houve um excelente trabalho da OMB com relação a isso, porque ela, de fato, levou ao conhecimento do Ministério Público o que estava acontecendo, né, e encampado com toda a documentação colhida por vários artistas de rua, 2 que estão aqui conosco na mesa, né, que se empenharam com relação à produção desse material para poder dar corpo à atividade investigativa, vamos por assim dizer, do Ministério Público, para poder abrir um procedimento administrativo. Então, assim, só para que fique claro para que todos que estão nos assistindo, é que o Ministério Público aqui da nossa capital, ele iniciou um procedimento administrativo. Isso não chegou ao crivo do judiciário, porque não foi se estabelecido nenhuma ação judicial. Então, foi um procedimento administrativo que o Ministério Público fez acerca da notificação das condutas abusivas e truculentas e dessa falta de informação dos fiscais com relação à fiscalização da atividade, do exercício dessa atividade cultural aqui na cidade. Foi oficiado a Polícia Militar, foi oficiado o Meio Ambiente, foi oficiado a Comissão dos Direitos Humanos, enfim, os órgãos que são responsáveis por gerir essas questões, todos eles foram oficiados, todos eles puderam se manifestar nesse processo administrativo, e o que surgiu dessa atuação do Ministério Público foi a expedição de uma recomendação administrativa, número 1 de 2019, para que os órgãos responsáveis pela fiscalização, eles fossem instruídos nessa legislação para que então houvesse uma coesão com relação à interpretação da norma. E aí o que aconteceu? E aí eu vou dizer que a própria natureza contribuiu para a sucumbência do andamento dessa atuação do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público ele notificou a OMB para que a OMB reportasse se existiam ainda atividades fiscalizatórias com abuso de poder. Na época da pandemia, ninguém está na rua, o músico não está na rua. Exatamente, Fábio, foi perfeita a tua colocação, porque ninguém está vendo se não tem o que fiscalizar. Tocando, não tem fiscalização e a gente também não está na rua porque está todo mundo na quarentena. Exato, então, assim, não tem músico isso é um assunto na rua, que eu quero deixar para daqui a pouco, que é o assunto das consequências disso tudo, né? Lembrando que a gente está aqui, nós somos o Observatório da Cultura do Brasil, estamos numa parceria do Conecta com Música e Mercado, e hoje o tema que a gente está debatendo aqui, que a gente está conversando, na verdade, é sobre a proibição dos músicos. Então eu já peço para você que está assistindo, que acompanhou a gente até aqui, se inscreve no canal, acessa o sininho aí para outras postagens de outras conversas legais como essa que a gente está tendo com gente tão querida também. Vamos para frente. A gente está falando aí, a gente chegou na pandemia, né? Eu queria saber se esses processos contra os músicos eles terminaram ou ainda continua desenvolvendo e tudo mais, desenvolvimento desses processos. E como estão essas questões da proibição, assim? Se quiserem continuar daí, pode continuar, bem, que eu acho que vai bem acalhado o que a gente estava falando. Do ponto de vista do processo administrativo movido pela OMB perante o Ministério Público para a análise da atuação dessa fiscalização em Curitiba, esse processo está arquivado, esse procedimento administrativo encontra-se arquivado e é como eu falei, por conta justamente desse evento natural do Covid, porque o Ministério Público ele notificou a OMB para que a OMB dissesse, olha, os fiscais continuam sendo truculentos, o pessoal continua interpretando a norma de maneira equivocada, cada um está dizendo que não tem fiscalização porque ninguém está na rua. O músico não está na rua, o fiscal não está na rua, ninguém está na rua. Então, assim, como é que, né, por conta dessa questão da natureza, esse procedimento administrativo ele foi arquivado. Agora, obviamente... Foi uma jogada deles esperta e também com um fator interessante, porque eles não notificaram a entidade e mandaram a correspondência para o ex-presidente, né, que estava afastado porque era candidato a vereador do interior. Para mim isso é novidade. Eu não vou comentar a questão da jogada, né?
Eu fiquei sabendo semanas Mas, depois que ele não tinha como recorrer e também não tinha o que é, responder, porque eu é, legalmente isso, mas ainda que a notícia estava foi, né, ainda que a como é que eu notificação vou poder tivesse chego, responder né? alguma variável disso, né, Fábio? Porque a Exatamente. pergunta dele foi meio capciosa, né? Perguntou, gente, Eu vou dizer assim que, ainda que a comunicação tivesse chegado ao seu destinatário correto, ainda que o Ministério Público tivesse oficiado de maneira correta a parte que lhe interessa, é inútil, porque o que o Ministério Público pede ao AMB é para dizer, olha, há atos truculentos por parte da administração pública na fiscalização da atividade do artista de rua. Poxa vida, o artista de rua não está na rua, o fiscal também não está todo mundo em casa usando máscara. Não há atividade cultural na nossa cidade, como não há atividade cultural no Brasil inteiro. Então, assim, do ponto, então, da legalidade com relação a esse ato que foi promovido pela OMB perante o Ministério Público para a averiguação dessas condutas, cabe, então, na volta da atividade normal da nossa sociedade por conta da liberação do uso dos espaços públicos e da volta da vida como ela era, cabe, então, aos interessados, na persistência da manutenção dessas condutas ilegais por parte da administração pública, de novo oficiar o Ministério Público para que dê andamento ao procedimento que foi arquivado, porque ele pode retomar do ponto onde parou. Por enquanto, ele está apenas arquivado, ou seja, ele está ali parado, esperando que, se necessário for, movimenta-se novamente o procedimento administrativo. Então, do ponto de vista desta atuação, vamos dizer assim, da sociedade civil organizada, capitaneada pela OMB, o procedimento administrativo, ele, por enquanto, ele está numa gaveta, aguardando, infelizmente, novas condutas abusivas da autoridade pública para que, então, com esses novos fatos, seja novamente reaberto esse procedimento administrativo para que aí, assim, apure-se, então, a conduta e, eventualmente, o Ministério Público queira promover uma ação em face dos agentes públicos para o correto cumprimento das normas. Fábio, te complementando, eu também tenho outro aspecto que eu verifiquei. Primeiro, eu queria elogiar os promotores dos CAOPs, e a promotoria também ali foi da cidade, urbanismo e direitos humanos, que fizeram aquela nota conjunta em favor dos artistas, antes dessa decisão, e que acolheram tão bem eles, né? Eu realmente fiquei surpreso. Acho que, como alguns ficaram surpresos também do OMB estar fazendo uma defesa dos artistas na época, são duas surpresas, acho que, para os artistas, que dá uma animada, né? Mas a coisa não está boa. E o que não ficou bom, na minha opinião, é que eu acompanhei alguns dos processos, aqueles de equipamentos, não teve resolução alguns. A gente tentou localizar, alguns até nem quiseram ajuda, tentaram agir por fora, e não teve uma boa resposta. Teve alguns processos em que a gente pôde acompanhar, né? A gente viu de perto, inclusive eu cheguei a entrar em sala de tribunal, de pequenas causas ao lado de alguns artistas, e muitas calúnias de quem os acusava. Tinha uma dentista e um advogado aqui do centro que falavam umas coisas assim, humilhantes, agressivas. Eu tive teve uma hora eu falei, olha, isso vocês não podem falar, vocês estão passando dos limites, né? Chegamos a esse ponto, né? Chegaram até a me pedir para sair da sala do tribunal, o que também, com a minha fama de quem vai para cima, né, não seria nenhuma novidade, né? Olha, Manuel, o senhor terá que se retirar da sala, né? Isso não é nenhuma novidade, porque vocês sabem que eu vou para cima. Mas a situação é que eu cobrei ali, e eles tiveram que entrar num acordo, que eu achei injusto, inclusive. Mas eles chegaram ao ponto que disseram, não, a gente vai assinar. E tem músico que está proibido de tocar aqui na frente do edifício, aqui na frente do bondinho, aqui na 15, que por coincidência, né, fica o escritório da senhora esposa do prefeito. Né? Então tem uma coisa aí curiosa em tudo isso, né? E pois é. E tem gente que está proibida. Pode tocar em outros lugares, mas tiveram que assinar termo que não pode assinar, não pode se apresentar nesses lugares. Então, teve algumas derrotas aí, né, individuais. Isso é o que eu quero saber, assim, sabe? Parece que a liberdade da música em Curitiba ficou muito para uma pessoa poder cantar o hino da cidade de qualquer maneira, sem poder emitir qualquer coisa, mas enfim, voltando.
como que fica a liberdade de vocês, artistas, a partir de agora? A gente está vivendo uma situação de pandemia, de mudança de paradigma tecnológico, de inúmeras mudanças. E uma cidade que parece negar o palco, né? O palco que é a rua, né? O palco que é o espaço público. Eu confesso assim que isso é a minha impressão pessoal, particular, que tinha lugares que tinha música que eu me sentia seguro em passar, né? E hoje eu vejo um deserto, né? Eu vejo uma paranoia, uma solidão nesses locais, e um lugar onde a drogadição aumenta, onde aumenta os índices de criminalidade, enfim. Eu queria fazer essa pergunta: como que fica essa questão da liberdade de se tocar? Como que vocês estão fazendo agora? Assim? Continuam sendo perseguidos? Não, enfim. Então, é difícil falar agora, né, que tá tudo parado, mas dentro dessa questão música, né, na cidade, que tem esses problemas de alvarás também nos bares, em eventos, em contato que eu tenho, né, com lugares que eu tocava antes e hoje não pode ter mais música, lugares que eu entrei em contato falaram que podem perder o alvará se tiver música, sabe? E que é o único espaço que está tendo no momento, né, com toda essa restrição de contato com as pessoas, de cuidados. Então, mesmo não sendo na rua, Curitiba tem uma restrição em âmbito música e arte, sabe? Na rua é mais visível, mas ainda assim, em outros lugares que a gente apresentava, né, tinha, né, o espaço da cidade, das pessoas irem, também acabaram perdendo o seu espaço, músicos acabaram perdendo também, né, esses pontos de trabalho nessa mesma ideia de operação, né, de atrapalhar, enfim, que acabou se espalhando da arte de rua também para outros espaços, né, que tem como música e arte. Deixa eu complementar. Não, Rari, fale você primeiro, vi que você queria falar. Participo de alguns grupos de artistas, né? Não só do pessoal aqui de Curitiba e tal. O que eu tenho visto no Brasilzão afora aí é que a classe artística está sofrendo e está sofrendo bastante com essa pandemia. Ocorre que, assim, ó, fomos, a classe artística, não só os musicistas, a classe artística como um todo, foi uma das primeiras a parar e vai ser uma das últimas a voltar. Daí tem toda a celeuma da questão da Aldir Blanc e tal, de onde que vem o dinheiro, para onde que chega, sabe? Aquela mesma história do dinheiro do governo federal. Ah, beleza, vamos dar incentivo para as empresas, mas daí para que empresa? Para o micro e pequeno empresário não chega o dinheiro, entendeu? Sabe? Então é complicado, é complicado. A minha esperança é que a vacina chegue logo, que é a única solução para voltar. Vacina, não tem. Tem que esperar a vacina chegar, todo mundo ser vacinado, e daí começar a se rediscutir todos os trâmites, né? E daí, assim, uma proposta é liberar mais alvarás para voltar a ter música em outros lugares, para se ter lugar para o artista se apresentar, entende? Porque senão fica um negócio muito restrito, uma patotinha só, a mesma de sempre, é complicado. O Manuel sabe disso, ele pode falar um pouquinho mais. Entende? Olha, então, eu não vou nem me estender nessa rádio da patotinha, porque a gente sabe que são poucos os beneficiados, mas a questão aí soma com um fator que já vinha essas proibições, como todos aí falaram, e aconteceu um incidente com a pandemia, porque eles foram liberar bar e restaurante aos poucos, muitos comerciantes reclamando, o sindicato dos bares e restaurantes reclamando disso, e quando liberaram sem música ao vivo. Como se não vão colocar um MP3, um DJ e não vai ter o agito. E aí ficou até outubro essa briga. A gente acabou até visitando a Secretaria Municipal de Saúde com estudos, fizemos um estudo sobre a questão da pandemia, para dizer que tinha que ser, se tivesse abertura,
né? A gente não ia obrigar e não ia brigar por causa disso, porque a gente também quer a segurança dos músicos. Mas que se tiver, tem que ser feita com segurança, com planejamento, e não pode ser uma coisa excludente. Abre para uma profissão e para outra não. Igrejas lotadas não tem transmissão, e aí o músico não pode trabalhar, né? Eu acho que o músico tinha que ficar em casa, mas isso tem que ser um combinado entre Aldir Blanc, assistência social, para proteger da pandemia, e, eventualmente, quem for trabalhar, mas isso tem que ser um combinado de políticas públicas, né? Não uma coisa ou outra, isso não é um fla-flu. E aí cai naquela questão do plano setorial de música, cai naquela questão da politização partidária, né, que sempre ocorre, né, cai naquela outra questão da deteriorização dos espaços públicos, cai em e uma da série educação, de como o Fábio questões. falou, essas coisas são integradas. Mas eu só queria fazer um último detalhe, que daí o decreto 1350, que é de outubro, aí permitiu ali algum tipo de atividade musical. Entende? Então, quer dizer, ele ficou 6 meses, de novo, né, um bloqueio e liberando várias atividades, e o músico não podia. Né? E isso daí, esse saldo negativo histórico para a vida das pessoas dessa atividade, existe uma dívida do Estado brasileiro, do governo do Estado do Paraná e do prefeito de Curitiba e de várias prefeituras pelo Brasil. Porque isso vai repercutir na vida das pessoas, na sua capacidade de fazer cursos, de pagar contas de saúde financeira, de se capacitar. Músicos que veneram instrumentos, como foi falado naquela mesa que a gente fez uma outra mesa, assistam, que é sobre a questão dos músicos e da pandemia. Então, que era sobre o retorno dos espetáculos, né, Elian? Então, são uma série de situações que eu quero saber quem vai indenizar. Né? Quem que vai indenizar a categoria dos músicos por tudo isso que está sendo feito? Exatamente, exatamente. Mas foram 6 meses de silêncio só com aquele si bemol da broca do dentista. A gente está chegando ao final. A gente está chegando. Inclusive, essa nota da broca, só uma curiosidade, a nota que o Mozart sempre evitou usar nas suas obras, o si bemol, por algum motivo. Mas, assim, vamos voltar agora. A gente essa nota, ela consta do hino de Curitiba, quando o prefeito canta nas festividades? Só para eu saber, porque parece que ela está ali, mas eu não achei essa nota na música original. Pois é, eu acho que a música original, né, reflete muito a alma dos compositores da música original. Então, é um hino amórfico, né, como a Marcha Bandeirante de São Paulo e o hino do Paraná. Não tem aquela coisa, aquela vitalidade que o hino gaúcho, o hino uruguaio, o hino argentino, até o hino nacional brasileiro tem, a Marselhesa. Enfim, reflete o compositor, a alma do compositor. Bem, para concluir, né, a gente está chegando ao final, a gente tem aí 4 minutinhos, né, e eu queria que vocês, cada um de vocês, passassem aí seus contatos, né, e desse uma explanada final, assim, onde vocês acham que vai dar todo esse assunto, né? Eu penso muito que tudo isso aconteceu por um motivo, pelo pior tipo de violência que existe, que é o preconceito. O preconceito com a música, o preconceito com o artista, o preconceito com a própria cidade, com a própria alma da cidade, que é a música que se representa. Mas eu gostaria de saber de vocês. Passem, cada um de vocês, a rede social, como encontram vocês, e já agradecendo, porque a gente já está sem tempo também, a todos vocês que acompanham até aqui nosso debate. Deise, por favor, comece. Eu vou começar o meu final aqui. Eu acho que a gente tem ainda um longo tempo, né, para, não diria normalizar as coisas, mas conquistar de modo seguro, né, esse espaço de uma forma humana que consiga abraçar a sociedade em si, a cultura dela, que se entenda e tenha consciência, conscientização disso, né, por parte artística. E eu sou uma pessoa que sempre procuro, né, repostar e falar muito sobre a arte em âmbito geral nas minhas redes também, porque eu acho que é a melhor forma da gente, né,
se conhecer como sociedade, como pessoas e ter essa intimidade, né, a partir do que somos, do que gostamos, do que queremos. E quem quiser acompanhar a Daisy Parno, Facebook, YouTube, Instagram. E agradecer o convite, que é muito especial para mim, que desde o começo eu sempre ajudei como pude, nos piores e melhores momentos, que foram muitos altos e baixos. E muito obrigada mesmo por essa participação. Sou grata também pela mesa, pelas pessoas que compõem isso, porque muito para a gente conseguir chegar aqui forte, né? E saber que tem muito pela frente e a gente ainda consegue, né, ter essa alegria. A gente quem agradece, Daisy, até a Yoko que está querendo participar agora aqui da mesa. Hari, por favor, suas redes. Ah, tá. Então, eu não tenho Instagram ainda, mas em breve terei, colocar fotinhos e vídeos, alguns trabalhos. Estou começando a produzir vídeos, terei vídeos no meu próprio canal aqui com esse mesmo nome. Quem quiser me achar para trocar ideia, trocar figurinhas e tal, tem o Facebook. E aí, como está aparecendo aí, só que só tem o Franco no meio. Então é Hari Franco Dognini, né? Por enquanto, apenas o Facebook mesmo, né? Então, daí eu gostaria também de agradecer a mesa, ao projeto, por fato de poder nos dar vez e voz, né? Colocar o nosso ponto de vista, para pelo menos tentar dar uma outra versão da história, né? E falar assim, ó, para vocês, meus guritibinhas, deixem os músicos tocarem, ok? Eu vou pular o Manuel, porque o Fábio, nesse exato momento, é mais importante que o Manuel. Por favor, suas considerações finais, Fábio. Que bom, hein? Pelo menos uma vez eu sou mais importante que o Manuel. Isso aí para mim já é um motivo de orgulho. Você é a pessoa que está defendendo, junto com o Manuel, eu estou fazendo uma brincadeira, claro, com o Manuel Neto, vocês são dois guerreiros da causa dos músicos aqui em Curitiba, uma cidade que é tão castigada, historicamente, com isso. Então, eu tenho que dar os parabéns para vocês também, né? Brincadeiras à parte. Bem, eu quero terminar com duas coisas. Primeiro, uma brincadeira que eu não podia deixar de fazer uma brincadeira. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o cara das minhas palhaçadas. A gente trabalha com seriedade, com muita dedicação, muito estudo e afinco, mas eu nunca deixo de lado também essa parte mais moleque. O Hari está com esse problema no microfone, porque no mínimo devem ter confiscado aquele microfone caprichado, bonitão, de primeira qualidade que ele tinha. Por isso que ele está com esse problema aí no áudio, aí, tendo que usar o microfoninho do celular e tal, porque no mínimo o microfone bom deve estar em algum barracão largado aí da Guarda Municipal, da Polícia Militar, aí por conta de alguma atuação dessas aí que a gente tinha reportado aí para vocês. Então essa é a brincadeirinha que eu queria fazer. Segundo, assim, eu queria finalizar a minha participação nessa mesa de um assunto polêmico e de extrema relevância para o cenário cultural da nossa nação, Curitiba, enfim, é que entre o poder público e os artistas de rua, o som não é harmônico, ele é dissonante. Não há harmonia entre o que é feito pelo Estado e aquilo que é produzido e entregue para os músicos, ele é absolutamente dissonante da realidade. Então, assim, para fechar minha participação, né, usando de música, era isso que eu queria deixar para vocês. Para aqueles que tiverem com alguma dificuldade, precisarem de amparo jurídico, Fábio Milani, me encontra no Facebook, me encontra no Instagram, por esse nome, manda lá um privado, que a gente conversa, enfim. Agradeço a participação, já de antemão mando um abraço acalorado para todos que participaram dessa mesa, e boa noite para quem, né, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, eu não sei a hora que o pessoal vai estar assistindo, mas obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de ter escutado a gente até agora. Obrigado. Obrigado a gente, muito honrosa a sua participação aqui. E Manuel, né?
Manuel, tenta falar em 30 segundos do que tem que Não, pelo falar. andar avançado, aí você é mais breve ainda. Eu só queria lembrar uma frase conhecida que tem até pichos em várias cidades do mundo, que onde não existe espaço para arte, floresce a violência. Certo? Respeitem os músicos. Respeitem os artistas. É isso. Quem quiser falar comigo, Manuel J. de Souza Neto, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn, e o nosso canal está no YouTube, observatoriodacultura.com.br, e também podem encontrar... já dei todos os endereços, é isso aí. Pronto. Obrigado, Vai ali Eli. na Obrigado a 15 que todos o também. Manuel está por ali. Então é isso aí. A gente encerra por aqui. Foi muito boa a presença. Foi uma mesa bastante legal de se fazer e de se escutar esse lado que muitas vezes não é escutado, né? É muito fácil colocar e falar, né, do comércio e de todo um setor da economia que se prejudica e não sei o quê, mas muita gente esquece que a arte de rua e a música feita na rua alimenta e tem seu próprio giro econômico, como bem lembrou aqui os nossos 4 convidados. Então, obrigado, sigam a gente nos nossos canais, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho que vai estar aí embaixo, né? Está em algum lugar aí embaixo, não sei onde você está acompanhando. Nós somos o Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com Música e Mercado e o Conecta, e até mais. Obrigado. Valeu.